Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá! Hoje o cardápio está especial, hein? Vamos mergulhar nas cores, nos sabores, nas histórias das cozinhas de três ilhas caribenhas fascinantes: Cuba, Jamaica e Martinica. Isso mesmo. A gente tem aqui um material acadêmico bem rico, né? E vamos explorar como as tradições indígenas, as influências coloniais europeias, a herança africana e até uns toques asiáticos se misturaram, É isso aí. criando identidades culinárias bem únicas para cada lugar. A ideia é justamente essa, né? Entender essa mistura, descobrir os pratos que são a cara de cada ilha e, claro, as histórias por trás deles. Exato. E para começar, olhem que interessante. Parece que na primeira refeição registrada de Colombo no Novo Mundo, lá em Cuba, oferecida por um cacique indígena, Sim. já tinha camarão fresco, caça grelhada e um pão de mandioca, o tal do caçabe. Isso. E logo depois dessa refeição foi quando os europeus viram pela primeira vez os nativos fumando uns rolinhos de erva, Os tabagos. que deu origem ao nosso tabaco, né? Que cena! Uma cena e tanto. E essa refeição de 1492 e depois no naufrágio da Santa Maria já mostra muito do que eles encontraram, né? Frutos do mar, caça e a mandioca, fundamental. E os nativos, os guanajatabês, oferecerão milho também. Sim, que os espanhóis até confundiram com grãos da Europa no início. A dieta deles tinha frutas, uns roedores, moluscos. E logo depois veio o abacaxi, o ananás que Colombo achou em Guadalupe. Isso, ele chamou de fruto delicioso. Levou para Espanha e virou uma coisa super exótica, né? Uma iguaria. Mas voltando para Cuba. A chegada dos espanhóis, a colonização com Diego Velázquez a partir de 1510, Aí a coisa complicou para os nativos. pois é, teve a resistência do cacique Hatuey, que acabou queimado vivo, Uma história terrível. e a fundação de Baracoa. Mas a exploração foi brutal, né? Trabalho forçado, fome, doenças. Sim, infelizmente levou quase à extinção dos povos originários e da cultura deles. Sobrou pouca coisa. E o casabe foi uma dessas coisas que sobreviveu. Foi sim. É um legado indígena impressionante. Enquanto a elite colonial comia a farinha de trigo importada, que era cara, Aham. pão de mandioca continua sendo feito principalmente no Oriente de Cuba, às vezes até recheado com carne de porco hoje em dia. Mas a mandioca brava não é venenosa. Como faziam? Ah, era um processo bem inteligente. Eles ralavam a mandioca num negócio chamado guaio, depois espremiam a massa num tipo de prensa, o cubucã, para tirar o suco tóxico. Nossa, Aí secavam a polpa no sol ou no fogo para fazer a farinha e assar o pão. Uma tecnologia que durou séculos. que incrível! E além do casabe, o que mais sobreviveu da herança indígena na comida? O feijão e o milho. Eles acabaram entrando na dieta colonial, muitas vezes como substitutos mais baratos do grão de bico e da lentilha nos cozidos espanhóis, sabe? Entendi. E o que os europeus trouxeram que, assim, transformou tudo? Muita coisa. O Frei Tomás Berlanga trouxe mudas de bananeira das Canárias, lá por 1514. Cedo, né? Bem cedo, e elas se adaptaram super bem. Os espanhóis trouxeram também o trigo, claro, o boi, o cordeiro, o frango e o porco, Ah, o porco, paixão cubana. total. E o arroz, né, que hoje está em tudo. A dieta básica do trabalhador virou feijão, arroz, mandioca e carne de porco salgada, o tassajo. Falando em feijão, frijoles negros. Impossível não pensar em Cuba. Com certeza. Provavelmente já existiam La Ilha antes dos espanhóis. São a base do prato símbolo nacional, o moros e cristianos. Arroz com feijão preto cozido junto, né? Isso. O segredo é usar feijão novo para dar um caldo bem grosso. E o tempero costuma levar coentro, louro e um toque ácido, tipo suco de toranja ou vinho branco seco. Interessante esse toque ácido. Dá um frescor, né? E tem também o congri, que é parecido, mas lá no Oriente de Cuba eles usam feijão vermelho e bacon. E essa cozinha que mistura tudo, a crioula, que vem da base espanhola com a africana, que pratos mais representam isso? Olha, tem vários. O picadillo à la habaneira, por exemplo, é uma carne moída refogada com pimentão, tomate, azeitona, uva passa, um agridoce interessante.
Servido com arroz, ovo frito, banana frita, clássico. Isso. Tem o ajiaco, que é um cozido bem forte, com várias carnes e tubérculos. Antigamente levava charque de boi, charque de porco defumado, frango. Bem substancioso. Muito. E o leitão assado inteiro. É prato de festa, né? Mostra bem como o porco é central na cultura. E a famosa roupa vieja? Ah, sim. A carne desfiada naquele molho de tomate, pimentão. Uma delícia, geralmente com arroz, feijão e os plátanos fritos. São pratos que pegam a receita espanhola, mas adaptam com o que tinha aqui, né? E a influência africana, como ela parece mais forte? Além do feijão, claro. Ah, ela é profunda. Veio com os milhões de africanos trazidos à força para trabalhar na cana, principalmente. Sim. Eles trouxeram ingredientes que hoje são essenciais. O inhame, o quiabo, que lá chamam quimbombó, a banana da terra, plátanos, a galinha d'Angola. O quiabo é bem marcante na culinária afro-brasileira também. Exato, tem essa conexão. E a dieta deles nos engenhos era muito restrita, né? Mas mesmo assim, criaram pratos. O fufu, por exemplo, Fufu? é um purê de banana amassada, às vezes com torresmo. Dizem que o nome pode vir da palavra food nos navios negreiros, mas, assim, não é certeza. Que curioso. E a forma de fritar a banana em rodelas achatadas, sabe? O tostone ou chatino. Isso também parece ter vindo da África, da região do Congo. E essa herança vai além da cozinha, né? Entra na religião, com a santeria. Exatamente. A santeria é um exemplo incrível de sincretismo. Mistura as crenças dos povos Iorubá, da África Ocidental, com o catolicismo. Como funciona isso? Os deuses africanos, os orixás, foram associados a santos católicos. E a comida é super importante nos rituais. Cada orixá tem seus pratos preferidos que são oferecidos. Tipo, Por exemplo, um guiço de quimbombó, um ensopado de quiabo, é oferenda para Xangô. Mostra como a cultura africana sobreviveu e se transformou em Cuba, né? muito forte essa conexão. E para adoçar a vida, como é a doçaria cubana? É muito ligado aos engenhos também. Coisas simples, caseiras, feitas com o que tinha lá. Melado, açúcar mascavo. Tipo rapadura? Isso, rapadura, melcocha, manjarete, que é um doce de milho, goiabada, frutas em calda, como mamão verde, manga, e claro, não dá para esquecer os coquetéis. Os coquetéis, rum cubano. Morrito, daiquiri, Cuba Libre, pinha colada, famosos no mundo todo. Nossa, quanta coisa só em Cuba. Riqueza demais. Bora mudar de ilha? Vamos para Jamaica. Bora! Jamaica tem uma história inicial parecida, né? Chegada espanhola em 1494, os aruaques quase exterminados, escravidão africana para cana. Mas aí vieram os britânicos, né? E tomaram conta em 1670. Exato. A Jamaica não tinha ouro, então os espanhóis não deram tanta bola. Usavam mais como base de abastecimento. Foram os ingleses que investiram pesado na agricultura de exportação. Principalmente açúcar. Açúcar e depois algodão, cacau, tabaco. E isso significou intensificar muito o tráfico de pessoas escravizadas. Foi brutal. E foi nesse cenário que surgiram os maroons, certo? Figuras bem importantes lá. Importantíssimas. Os maroons eram africanos escravizados que conseguiram fugir para os interiores montanhosos, de difícil acesso, quando os ingleses chegaram. E se organizaram. Sim, formaram comunidades independentes, guerreiras. Lutaram tanto que conseguiram um tratado de paz com os ingleses em 1739, que deu a eles liberdade e certa autonomia. Uau! E a culinária mais famosa da Jamaica, o jerk, tem a ver com eles. Tem tudo a ver. Acredita-se que a técnica nasceu com os maroons. Como assim? Então, eles caçavam porco selvagem nas montanhas e precisavam de um jeito de conservar carne, né? Faz sentido. Aí eles cortavam a carne, salgavam ou marinavam com as especiarias que encontravam, tipo a pimenta da Jamaica, que chamam de pimento, e defumavam bem devagarzinho sobre a madeira dessa mesma árvore ou de goiabeira. Que dava um sabor especial. Exato, um sabor único, defumado e picante. Hoje o jerk é mais conhecido como essa marinada super potente, cheia de especiarias, pimenta forte, ervas, suco cítrico. Usada em frango e porco principalmente. Isso.
E o ideal é assar lentamente, na grelha, de preferência sobre a lenha de pimenteira ou goiabeira, para pegar aquele gostinho, assim, a assinatura da Jamaica. Que demais. E além do jerky, o que mais marca a cozinha jamaicana? Ah, a Jamaica é uma mistura bem interessante. A influência africana é muito forte. Tá no equi, por exemplo, A fruta nacional, né? sim, que quando cozida parece ovo mexido. É a base do prato nacional salt fish and ackee, peixe salgado com ackee. Os africanos trouxeram também o calalu, que são umas folhas tipo espinafre, Uhum. e pratos como dacanu, que é tipo uma pamonha doce, feita com batata doce e leite de coco, cozida na folha de bananeira. E tem influência indiana também, você mencionou. Tem, e é bem significativa. Veio com os trabalhadores indianos que foram para lá depois da abolição da escravidão para trabalhar nas lavouras. E o que eles trouxeram para a comida? O curry. O curry de cabrito ou de frango é super popular na Jamaica, geralmente servido com arroz e feijão vermelho. É uma combinação que pegou muito forte. Interessante essa camada indiana. E a cozinha Rastafari, a Aital, como funciona? O movimento Rastafari, que surgiu lá pelos anos 1930, tem toda uma filosofia de vida, né? E isso se reflete muito na comida, que eles chamam de ital. E tal? Sim, vem de vital. A ideia é comer coisas puras, naturais, que vêm da terra. Por isso a dieta é quase sempre vegetariana ou até vegana. Sem nada processado? Nada, sem sal refinado, sem aditivos e muitas vezes sem carne nenhuma, especialmente porco, que eles consideram impuro. Usam muito leite de coco, vegetais, frutas, grãos, tubérculos locais. É uma cozinha bem natural mesmo. Entendi. E para fechar, Jamaica, tem o famoso café Blue Mountain. Ah, sim, um café considerado um dos melhores do mundo. Por quê? É cultivado numa região específica, as Blue Mountains, que tem condições de clima e solo ideais. Isso resulta num grão muito aromático, suave, adocicado. A produção é pequena, então é bem valorizado. E tinha uma história de guardar em barril de rum? Tinha. Antigamente, parte do processo era armazenar em barris que antes continham rum, o que dizem que contribuía para o sabor. Hoje usam mais barris de carvalho, mas a fama continua. Fascinante. Jamaica também é um mundo. Agora, nossa última parada. Martinica. Martinica. Uma ilha de relevo mais acidentado lá nas Pequenas Antilhas e é uma região ultramarina da França. Isso já dá uma pista da cultura, né? Uma mistura forte de França com Caribe. Exatamente. Antes dos europeus chegarem, a base indígena era parecida com as outras ilhas. Mandioca, milho, batata doce, muitas frutas tropicais, abacaxi, goiaba, graviola, que eles chamam de coroçol, eu acho, e muito fruto do mar, claro. Lagosta, polvo, camarão. Ouriços do mar, lulas, uns caracóis gigantes chamados preguaí, muita coisa. E a história colonial ali seguiu o mesmo roteiro trágico para os nativos. Infelizmente, sim. Colombo passou por lá em 1502, mas a colonização mesmo veio depois, focada no açúcar e mais tarde no café. Teve resistência indígena, mas acabaram sendo dizimados ou fugiram. Então a cultura indígena original praticamente desapareceu. Quase totalmente. A população se tornou majoritariamente de descendentes de africanos trazidos para trabalhar nas plantações e depois, como em outras ilhas, vieram trabalhadores asiáticos. E como essa mistura toda francesa, caribenha, africana, asiática aparece na comida da Martínica? Há de jeitos bem interessantes. Um prato que mostra bem essa fusão é o colombo. Colombo. Tem a ver com Cristóvão Colombo? Não, o nome parece vir da cidade de Colombo, no Sri Lanka. É um tipo de ensopado, pode ser de frango, cabrito, porco. E o tempero? O segredo é a purdre de Colombo, um pó de especiarias. É tipo um curry, um garam masala local, sabe? Leva cúrcuma, coentro, cominho, fenogrego, mostarda, pimenta. Nossa, que mistura! E veio da Índia. Sim, trazido pelos trabalhadores indianos que foram para Martinica no século XIX, depois da abolição da escravatura. Muitos ficaram por lá e essa influência pegou forte na culinária. Que legal essa conexão. E a parte francesa, onde ela entra? Entra mais nas técnicas, talvez.
Por exemplo, tem a Cristofini gratinée. Cristofini é chuchu. Chuchu gratinado. Isso, com queijo gruyère por cima. A técnica do gratinado é bem francesa, mas usando chuchu local. Tem também a soupes habitants, uma sopa mais robusta com vegetais, presunto. Mas muitos pratos são bem locais mesmo. Tipo bluff? Esse nome engraçado. Dizem que é o barulho do peixe ou do marisco caindo no caldo fervendo. É um cozimento bem rápido. Como assim? Peixe ou fruto do mar é jogado num caldo fervente, com limão, alho, pimenta fresca, ervas, o tal do bouquet garni. É super simples, rápido e valoriza o sabor do ingrediente principal. Parece delicioso. Que mais tem de típico? Tem os acras, que são os bolinhos fritos, tipo de bacalhau ou camarão, com uma massa leve, e um prato mais rústico, o trempage, que é da costa norte. Leva lascas de peixe salgado, farinha de mandioca, pão amanhecido, banana, abacate. Tudo meio misturado e servido na folha de bananeira. Bem diferente. Sim, mostra essa variedade dentro da própria ilha. Olhando para as 3 ilhas juntas, Cuba, Jamaica, Martinica, a gente vê uns padrões, né? Com certeza, a base indígena tá lá, mandioca, milho, frutas. A colonização europeia transformou tudo, trazendo animais, trigo, açúcar, técnicas novas. E a contribuição africana, que foi fundamental. Crucial, com ingredientes como quiabo, inhame, banana da terra, métodos de cozimento, a comida ritual. E depois, esses toques asiáticos que chegaram mais tarde, principalmente com as especiarias. O fascinante é como esses mesmos ingredientes e influências, né, viajaram e se recombinaram de jeitos tão diferentes em cada ilha. Exatamente. É a mesma história de base, mas com resultados culinários bem distintos, com assinaturas próprias. O Moros e Cristianos em Cuba. O jerky na Jamaica. O Colombo na Martinica. Cada prato conta um pedaço da história única daquela ilha, daquela cultura. É uma fusão dinâmica, mas com personalidades bem definidas. Então, para fechar nossa exploração de hoje, vimos como a história, a migração, a troca cultural, tudo isso aparece de forma tão viva na comida, né? Totalmente. A comida acaba funcionando como um espelho, refletindo esses processos todos. Vimos as raízes indígenas, as camadas que vieram da Europa, o coração africano pulsando ali no meio e o tempero asiático dando um toque final. Tudo na mesma panela, mas com sabores únicos. É a história sendo contada pelo paladar, né? E se a gente pensar num quadro maior, a comida é como um arquivo vivo. Ela guarda memórias, tradições, narrativas de sobrevivência, de adaptação, de uma criatividade imensa. Coisas que às vezes nem estão nos livros de história, né? Exatamente. Mostra como as pessoas, mesmo em situações difíceis, encontraram formas de se expressar, de manter a identidade, de criar beleza através do que comiam. Muito bom. E fica uma provocação para o final, então. Se a migração moldou tanto essas cozinhas por séculos, qual será a próxima onda de fusão no Caribe, hein? Boa pergunta. Será que vem dessas novas conexões globais que a gente tem hoje? Ou da própria diáspora caribenha levando e trazendo sabores pelo mundo? Ou talvez até das mudanças climáticas, né, que podem forçar o uso de novos ingredientes, novas adaptações. É verdade. O que será que o futuro reserva para essa panela cultural caribenha tão rica? Fica a reflexão e a vontade de provar mais. Com certeza. Assunto para mais investigação saborosa no futuro.